Houve conflitos que envolveram intensas disputas ideológicas, como a Revolução Cubana, a Revolução Chinesa e a Guerra do Vietnã. A vitória de movimentos revolucionários comunistas preocupava os políticos estadunidenses e seus aliados. De apoio de políticos, de militares e do serviço secreto estadunidense. As armadas ditatoriais. Entre 1973 e 1980 foram vendidos mais de 66 bilhões de dólares em armamentos aos países de terceiro mundo. Os americanos treinavam dezenas de milhares da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. O objetivo do treinamento era impedir o avanço do comunismo. Minha volta, vou ver. As ditaduras ibéricas conseguiram ainda obter legitimidade internacional. Em 1953, a Espanha assinou o Pacto de Madrid, que autorizava a instalação de bases militares estadunidenses em seu território, o que ocorreu em 1955, no mesmo ano em que o país foi admitido na ONU. 1949. E assim a Espanha foi admitida na ONU. Também em 1955 e na Associação Europeia de Livre Comércio em 1960, as ditaduras desse país só chegaram ao fim na década de 1970. Política desencadeada pelas tensões pelo parlamento, e o rei chegou ao clímax em 1967, tendo como justificativa uma suposta ameaça comunista. Em abril desse ano, um grupo de oficiais do exército, comandado por George Papadopoulos, tomou o poder por intermédio de um golpe de Estado, instalado uma ditadura de direito. 8 meses após uma tentativa fracassada de contragolpe, obrigou a família real a fugir do país. A opressão do regime dos coronéis, como foi chamado, durou 7 anos, de 1967 a 1974. Houve censura à imprensa, as greves foram consideradas ilegais e muitos funcionários públicos consideravam da esquerda e do centro foram demitidos. Extremamente conservadores, os militares proibiram até mesmo as músicas modernas, mini-saias, cabelos compridos pelos homens, além do estudo de diversas disciplinas, como sociologia, estudo dos idiomas russos. Após manter-se neutra em grande parte da Guerra Mundial, a Turquia colocou-se ao lado dos Estados Unidos na Guerra Fria. A Turquia tornou-se um membro da OTAN em 1952. Bases de mísseis estadunidenses foram instaladas no país. Assim, em 1980, um novo golpe militar iniciou uma intensa repressão na Turquia. Os militares assumiram o governo e extinguiram todos os partidos políticos do país. 2 anos depois, em 1983, o poder foi devolvido aos civis. Em 1960, Sukarno aproximou-se politicamente do comunismo. Em 1956, ele extinguiu todos os partidos políticos e criou a democracia dirigida. Minha mãe me falando quando o Sukarno, apesar dele ter liderado várias rebeliões,
que mataram milhares de pessoas, ele ainda conseguiu ser nomeado como presidente vitalício, mas essa presidência dele não durou muito tempo. Hadij, acho que foi o nome dele, é Hadij Mohamed, que liderava uma junta militar que matou também vários comunistas. E com Sakuno sem poder, Hadij tirou ele do poder e assumiu a presidência. Eu me lembro muito bem disso. Foi importante isso. Yo, Federico Chávez, prometo desencadear a economia do Paraguai. O Paraguai sofreu vários golpes de Estado no século XX, entre 1950 e 1954. O país teve um presidente eleito, Federico Chávez, mas uma crise financeira desencadeou um novo golpe militar, encabeçado pelo general Alfredo Stroessner. Nós da junta militar iremos tomar esse país. Essa situação já faz 30... Mulher tá horrível nessa situação. Já faz 35 anos que a junta militar assumiu o poder do país e tá desse jeito, eleição por cima de eleição e só ele que ganha, né? Infelizmente, depois que ele ganhou, é só ele que tá no poder, não tem nem outro eleito não. O país está numa situação horrível. Os nossos direitos estão sendo infringidos. O governo age livremente. Está numa situação horrível. Melhor a gente ir embora, porque senão eles podem chegar a qualquer momento e bater na gente. Vamos, vai dar certo. Como se sente? Maradona é mais grande que... Olá, amiga, tudo bom? Muito Tudo bem, bem? Como vai a vida? Muito bem, muito bem. Como vai a vida? Perfeito. E, na realidade, não. Não, Estão rodar. ali assistindo el jogo Copa América. Argentina. Então, lembra-se do passado, lembra-se de Maradona jogava muito, muito. Quando jogava pela boca. Quem é essa, velho? Quem é? Na frente de El Rei, El Maradona. Grande Maradona. Sim, eu estava lembrando também da política. Lembrasse de Arturo? Arturo Ilha? O quê? Grande Arturo. Grande Até hoje eu presidente. tento entender por que tirasse ele do poder. O grande homem que Que fez tantas medidas. tomasse tantas medidas. Dá lucro, Muito, dinheiro. A Argentina nunca foi tão grande. Para os estrangeiros, Verdade. vem a junta militar Aquelas safadas. e tira o nosso presidente. Perón também. Pero, foi um grande... aquela morte trágico. triste. Meu pai disse que choraste muito. Meu pai disse que choraste muito. Minha amor. Chorou, né, também. Chorou. Porque mais da primeira aquela cachorra que assumiu na A mulher dele, A Argentina nunca ficou em tanta crise no mundo, nunca ficou crise. buraco enorme na Argentina. Nunca vi isso. Foi horrível. Horrível. Eu também... A junta militar vem, tira Arthur, assume com mais de 2.000 pessoas. Morreste, né? Morestes. Morrer familiar mesmo, sabia? E 9.000 desaparecidas. Pois é, ela tem que ir assistir lá o jogo, deve ter começado o segundo tempo. Agora, vai fazer Messi! Por causa da crise econômica pelo qual o país passava, crescia desde 1950 a insatisfação popular. Nesse contexto surgiu, no início dos anos 60, um grupo guerrilheiro de esquerda, os Tupamaros. Com o objetivo de reprimir suas ações, em 1965, a polícia e o serviço secreto uruguaio passaram a ser treinados por os agentes da CIA. Essa atividade ocorreu antes mesmo da implantação da ditadura. Em 68, então o presidente Pacheco Areco declarou estado de emergência. Em 72, o presidente seguiu Juan Maria Borda Berry. Intensificou os combates aos Tupamaros. Em 73, os militares impuseram a ditadura que perdurou até 83. Nesse período, os direitos civis foram desrespeitados. Cerca de 180 uruguaios foram mortos. Eu, Salvador Allende, com o socialismo, tomamos o poder da via chilena.
Fizemos várias medidas, mas fracassamos. Mas eu prometo... Eu, representante da Junta Militar, agora assumo o poder da via chilena. Na África, os novos estados independentes do continente procuravam o caminho do desenvolvimento, após décadas de exploração colonial. Contudo, o artificialismo da maioria das fronteiras impostas pelos colonizadores e os jogos de superpotência na Guerra Fria propiciaram o surgimento de diversas ditaduras, como a ditadura na República Democrática do Congo, ditadura na República Centro-Africana e a ditadura do Uganda. Governaram com grande violência, massacrando seus oponentes. Revolucionários formaram-se em países como Argentina, Brasil, Chile, El Salvador, Nicarágua, Peru e Uruguai. Nós temos uma representante de cada país para discutir sobre a ditadura e sobre as guerrilhas. Eu, representante de El Salvador, apoio, estou totalmente de acordo com a implantação do socialismo contra o regime ditatorial. Eu, como grande representante do Uruguai, eu apoio a nacionalização de empresas estrangeiras. Eu, representante do Peru, apoio formar mais guerrilhas contra regimes ditatoriais. Eu, como representante do Brasil, apoio a reforma agrária. Eu, como representante de Nicarágua, eu apoio Cuba. Eu, representante de Chile, estou de acordo com as propostas que foram impostas aqui. Esses grupos revolucionários lutavam contra o regime ditatoriais de direita, que eram apoiados pela política intervencionista dos Estados Unidos. Assim, entre as propostas desses grupos constavam a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária e a implantação do socialismo. Então vamos tomar todas as medidas que aqui falamos. Praticavam ações contra o governo, como assaltos a bancos e sequestros. Utilizaram diversas estratégias de luta. Em 1963, por exemplo, libertaram presos em um posto policial do município brasileiro de Uruguai e roubaram armas e mantimentos que foram distribuídos em uma favela da capital uruguaia, Montevidéu. Suas ações da guerrilha urbana incluíram assaltos a bancos, sequestros e autoridades e atentados à bomba. Sabe, comemorei. Uma favela? Contra o ditador! Contra o ditador! Gente! O Pedro, o jornalista, morreu, gente, ele morreu! Gente, o ditador famoso vai estar dando discurso, vamos ver! Vamos! Vamos, gente! Nós, da Junta Provisória, elegemos Daniel Ortega e estamos fazendo várias medidas tais como reforma agrária e nacionalização dos bancos. Companheiros aqui presentes, falo a todos, a cada um de vocês, que a luta revolucionária pode e deve ser feita pelos camponeses. Também falo aos meus guerrilheiros que iremos usar a tática de guerra total e que iremos destruir totalmente o Estado daqueles ditadores.
Após anos de doutrinação ideológica e organização, as ações armadas de Sendero iniciaram em 1980. Daí em diante, o Peru viu-se imerso em violentos conflitos entre governo, grupos de paramilitares e guerrilhas. O presidente Alberto Fujimori, com o apoio de setores do exército, fechou o Congresso, destruiu o poder judiciário, passando a governar de forma ditatorial. Neste ano, lideranças do Sendero Luminoso foram capturadas e o movimento foi desmantelado. Isso é inaceitável. Não pode, não pode. Ocorreram na Colômbia violentos protestos de rua contra assassinato em Bogotá, do líder liberal Jorge Gaitán. Conhecidos como Bogotazo, esses protestos levaram a uma guerra civil conhecida como La Violência, que durou até 1958 e levou milhares de pessoas à morte. Bogotazo morreu! Ele morreu! Governo Miranda! Bogotazo morreu! Os socialistas e os liberais eram aliados. No início da década de 1960, contudo, os liberais romperam com os socialistas. Temendo a radicalização da Revolução, reconciliados, liberais e conservadores passaram a alternar-se no poder. Infelizmente a gente vai ter que romper nossas relações com você. Então é assim que você quer? Pois então vamos enxertar. Sim. Em 1964, um grupo de camponeses comunistas perseguidos pelo exército embrenhou-se nas florestas e montanhas, dando origem às Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, FARC. Assim como os revolucionários cubanos, o grupo tinha o objetivo de implantar o comunismo por meio das lutas armadas iniciadas no campo. Na década seguinte, os efeitos da FARC chegaram quase a 30 mil guerrilheiros, conquistando e mantendo sob seu governo vários departamentos colombianos. As FARC combatem forças governamentais e grupos paramilitares da direita que proliferaram no país. Mesmo após o fim da Guerra Fria, a organização continuou em atividade, acusada de associar-se ao narcotráfico. Marcado por sucessivos golpes militares ao longo do século XX. Em oposição a eles, alguns grupos revolucionários de esquerda em atividade se reuniram na década de 1980, formando a Frente Farabundo Marcha de Liberação Nacional, FMLN. No início dos anos 90, um processo de paz promovido pela ONU e com participação de vários partidos políticos levou a FMLN a se tornar um partido político legal, encerrando a Guerra Civil. Gente, parem de guerra, isso já basta. A ONU está aqui para promover a paz. Eram formados principalmente por jovens que adotaram a luta armada como meio de atingir seus objetivos. Entre elas estavam as Brigadas Vermelhas na Itália, a RAF na Alemanha, o ETA na Espanha e o IRA na Irlanda e na Inglaterra. A comunista Brigada Vermelha atuou na Itália, principalmente entre 1970 e 1981, fundada em 1969 por jovens do movimento estudantil. No início de 1978, seus militantes sequestraram o ex-primeiro-ministro e líder do Partido Democrata Cristão Aldo Moro. Socorro! 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 Valeu! Vamos matar! Vamos fazer a negociação com o governo agora. Os 2 meses em que ele foi mantido refém, as negociações com o primeiro-ministro
Júlio Andreotti não tiveram sucesso, pois ele recusou-se a atender à reivindicação de liberar presos políticos. É isso aí mesmo. Não. Ai, 10 de maio, o corpo de Aldo Moro foi encontrado dentro de um carro no centro de Roma. Enzo lançaram um manifesto sobre o conceito de guerrilha urbana e criaram a RAF com o objetivo de implantar um governo anti-imperialista e socialista na República Federal da Alemanha. Sua ideologia era composição de nacionalismo e marxismo. Então, obrigada, Minhoca, por ter ajudado. Muito obrigado mesmo por você ter ajudado a gente fugir da prisão. Muito obrigada, muito bem. Não, cara, que isso? O governo alemão foi dura. Em 1972, vários militantes da organização foram capturados, incluindo os líderes Bader, Hellense e Meinhof. Bora, estão presos. Bora. Em 1976, Meinhof foi encontrada morta na cela da penitenciária de Stuttgart. No ano seguinte, Bader e Hellense foram encontrados mortos. Identificaram-se com os republicanos e depois da derrota foram perseguidos por Franco. Na ditadura franquista, a língua basca foi proibida, manifestações culturais foram reprimidas e muitos bascos presos por defender a autonomia de sua região. não! Manifestação não! Tá entendendo? Não, ele. Língua básica aqui não. Em 1973, o ETA matou o primeiro-ministro Franco, Marechal Luiz Carreiro Blanco, recebendo o apoio de muitos opositores ao franquismo. Os atentados do ETA, cujos integrantes seguem uma moral rígida e conservadora, atingiram também cinemas, bares, discotecas, traficantes de drogas e etc., considerando por eles símbolos de decadência moral. Entre 1958 e 2011, o grupo vitimou mais de 800 pessoas. Ei, vocês! Morra! A região da Irlanda, desde a Idade Média. Os ingleses dominavam a região da Irlanda desde a Idade Média. Os irlandeses nunca aceitaram a dominação inglesa, tendo revelado inúmeras vezes. No início do século XX, foi criado o Exército Republicano Irlandês. Exército. Após uma violenta guerra civil, o Reino Unido reconheceu a independência da Irlanda. O governo inglês manteve, porém, o controle sobre 6 províncias protestantes no norte da ilha. Muitos militantes do IRA continuaram a luta com o objetivo de integrar a região norte da ilha com a República recém-criada do Sul. Um soldado britânico foi morto. O que levou os ingleses a prender suspeitos sem julgamento. No ano seguinte, paramilitares britânicos mataram 13 civis em Devon, episódio que foi conhecido como Donald Grant. Houve assim uma história de violência. O IRA praticava atentados na Inglaterra contra militares e autoridades. Mais de 3.000 pessoas morreram. Sem conseguir alcançar seus objetivos, o IRA anunciou o fim da luta armada em 2005.
professor e político mato-grossense Jânio Quadros teve muito êxito na sua rápida carreira política. Jânio foi eleito presidente da República com a maior votação da história do Brasil até então. O vice-eleito foi o gaúcho João Goulart, ou mais conhecido como Jango. As plataformas de campanha de Jânio era combater a inflação e a corrupção e a promessa de acabar com a dívida externa. Eu varrei a corrupção! A política personalista de Jânio Quadros contrariou tanto os setores populares quanto os conservadores, acabando por isso isolando seu governo. O líder da UDN, Carlos Lacerda, pronunciou-se pela rádio no dia 24 de agosto, acusando o presidente de planejar um golpe de Estado. Boa tarde, população brasileira. Eu sou Carlos Lacerda e vim através dessa transmissão informar que o atual presidente do Brasil está planejando um golpe de Estado. Vamos nos indignar, vamos pedir a renúncia. No dia seguinte, Jânio encaminhou ao Congresso seu pedido de renúncia. Jânio calculava que o Congresso não aceitaria e que as Forças Armadas jamais permitiriam a posse do vice, João Goulart, um representante de esquerda. Jânio Quadros esperava que amplos setores clamassem por sua permanência, o que lhe permitiria impor condições de aumentar seu poder, mas nada disso aconteceu. Bom, esse aqui é o pedido de renúncia do Jânio Quadros. O Congresso aceitou imediatamente a renúncia e impulsou o deputado Ranieri Mazzilli, então presidente da Câmara dos Deputados. A renúncia de Jânio Quadros provocou uma das mais sérias crises políticas da história brasileira. A Constituição determinava que, na ausência do presidente, o vice assumiria, mas a UDN, com o apoio dos militares, tentou impedir a posse de Jango, tido como perigoso político de esquerda. Aguardando os acontecimentos, Jango adiou a volta da China para o Brasil. Enquanto isso, manifestações em apoio da sua posse ocorriam em vários estados. Leonel Brizola, político do PTB e cunhado de Jango, então governador do Rio Grande do Sul, liderou o movimento pelo cumprimento da Constituição. Este movimento foi conhecido como Rede da Legalidade. Com o apoio do Terceiro Exército, Brizola ameaçou provocar uma guerra civil caso Jango não fosse empossado. Diante do impasse, o Congresso Nacional propôs um acordo. Jango seria empossado presidente caso aceitasse a instauração do parlamentarismo. Assim, Jango assumiria a presidência, mas o poder executivo seria exercido por um primeiro-ministro. O acordo determinava que em 1965, quando o mandato de Jango estivesse perto do fim, um plebiscito decidiria pela manutenção ou não do parlamentarismo. Sem alternativa, Jango aceitou as condições e tomou posse em 7 de setembro de 1961. Eu aceito o acordo. O parlamentarismo no Brasil, que teve 3 primeiros-ministros, começou a ser questionado devido à crise econômica e às agitações políticas e sociais. Jango então liderou um movimento pela volta do presidencialismo. Pressionado, o Congresso antecipou o plebiscito para 1963. Com a vitória do presidencialismo, Jango retomou o governo em plenos poderes. Caros cidadãos, boa tarde. É com muita honra e muita glória que eu digo que faço minha presidência hoje, João Goulart. Boa tarde, queridos companheiros. Hoje eu assumo a presidência e estou muito feliz. Prometo a vocês que o Brasil vai pra frente. Para enfrentar a crise da economia brasileira, Jango adotou o Plano Trienal, de autoria de Celso Furtado, então ministro do Planejamento. Esse plano pretendia reduzir os índices inflacionários sem comprometer o crescimento econômico. Em meados de 1963, o presidente anunciou as reformas de Braz, uma série de medidas que visavam implantar mudanças estruturais, entre quais a reforma agrária, educacional, bancária e urbana. Tá sabendo das reformas de base aí? Mas tô sabendo, eu posso até perder minhas terras. Não aconteceu nada, vou ganhar! O querido presidente João Goulart está querendo implantar uma nova forma de governo, o comunismo.
Isso é um atestado de competência. Não vamos deixar que isso aconteça. Vamos reivindicar os nossos direitos. Vamos lá. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. E agora fique com umas canções que você fez pra mim. Eu não disse, nós com essa reforma de base vamos perder muitos privilégios. Temos que se dignar. Ah! Nos campos, as ligas camponesas exigiam a reforma agrária. Enquanto nas cidades, o movimento pró-reforma envolvia sindicatos, partidos de esquerda e estudantes. Grupos de direita tramavam um golpe contra Jango. Vários governadores, entre os quais Aldemar de Barros, de São Paulo, Magalhães Pinto, de Minas Gerais, e Carlos Lacerda, do então estado de Guanabara, também conspiravam contra o governo de João Goulart. Na presença de cerca de 150 mil pessoas, Jango defendeu a reforma da Constituição e anunciou que desapropriaria terras às margens de rodovias e ferrovias para implementar a reforma agrária. A reação contra o presidente veio em 19 de março, quando foram organizadas várias manifestações, como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Outras manifestações foram organizadas por setores conservadores do clero e por entidades femininas. Os militares, que em grande parte tramavam também a deposição do presidente, ficaram alarmados com a manifestação de marinheiros. Na madrugada de 31 de março, o general Olímpio Mourão Filho ordenou que as tropas da 4ª Região fossem ao Rio de Janeiro com o objetivo de depor João Goulart. João Goulart não tentou resistir, voou para Brasília e depois para o Rio Grande do Sul, de onde partiu para exílio no Uruguai. Assumir a presidência do Brasil. Nós, a junta militar, assumiremos. Os Estados Unidos também teve a sua participação no golpe militar do Brasil. Ainda bem que temos o seu apoio. Vamos colocar o nosso plano secreto. O plano que vai nos apoiar. Um porta-aviões estadunidense foi posto à disposição, caso houvesse resistência por parte da esquerda. Logo depois do golpe militar, teve início uma violenta repressão aos movimentos populares e aos políticos de esquerda. Sedes de sindicatos, de partidos e de outras organizações favoráveis às reformas de base foram invadidas e colocadas sob intervenção militar, entre elas a União Nacional dos Estudantes. Funcionários públicos foram exonerados, militares e juízes foram afastados. A perseguição estendeu-se a senadores, deputados e vereadores, que foram caçados, enquanto outros perderam seus direitos políticos, como o ex-presidente João Goulart, Jânio Quadros e Juscelino Kubitschek, além dos governadores Leonel Brizola e Miguel Arraes. Nós, junta militar, estamos promulgando o ato institucional, com o consentimento do Congresso. Estamos elegendo presidente, General Castelo Branco. Pois bem, como presidente, eu prometo, como o ato institucional fala, caçar os corruptos, demitir funcionários públicos que seja contra nós. No seu governo, deveria durar até 1965, quando ocorreria novas eleições. Mas uma emenda constitucional protelou sua saída para março de 1967. Um novo ato institucional, o AI-2, foi decretado em 1965, abolindo os partidos políticos e instituindo eleições indiretas para o presidente. No ano seguinte, o AI-3 tornou indireta as eleições para governador e estabeleceu que os prefeitos das capitais passariam a ser nomeados
pelos governadores. Em 1966 foi estabelecido o bipartidarismo, com a criação da Arena, que apoiava o governo, e a MDB, a oposição concedida. As medidas claramente antidemocráticas fizeram parte da sociedade civil que havia apoiado o golpe se sentir traída. Carlos Lacerda e Aldemar de Barros, que apoiavam os conspiradores, passaram a criticar a ditadura. Em 1966, quando os militares preparavam a Associação de Castelo Branco, protestos estudantis contra a ditadura começaram a ocorrer. Ainda em 1966, antes de deixar o poder, Castelo Branco enviou ao Congresso Nacional um projeto de Constituição. Além da Constituição, Castelo Branco fez aprovar a Lei de Imprensa e a Lei de Segurança Nacional. A primeira impunha restrições à liberdade de expressão, principalmente aos vínculos de comunicação de massa. A segunda tinha como objetivo legitimar ações repressivas contra opositores do governo militar, considerando-se uma ameaça à segurança nacional. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe. Em 1967, assumiu a presidência o general Arthur da Costa e Silva, ligado aos militares da linha. O ano de 1968 foi aquele em que a juventude se rebelou. A União Nacional dos Estudantes manteve uma estrutura de alcance nacional. Em 1968, a UNE intensificou os protestos contra a ditadura e o sistema de ensino. As reivindicações dos estudantes ganharam as ruas das grandes cidades. Esses protestos atingiram o auge em março, quando o estudante secundarista Edson Luiz Lima Souto, de 17 anos, foi morto a tiros pela polícia, no Rio de Janeiro. Cerca de 50 mil pessoas acompanharam o cortejo fúnebre pelas ruas da cidade. Outra situação de grande violência ocorreu em Rio de Janeiro, em 21 de junho. Um confronto entre estudantes e policiais deixou 23 pessoas baleadas e 4 mortos. No dia 26, milhares de pessoas saíram em protesto pelas ruas no Rio de Janeiro, na passeata dos 100 mil. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Estimulados pela repressão aos estudantes, grupos de extrema-direita praticavam ações terroristas. O Comando de Caça aos Comunistas, CCC, invadiu universidades, teatros e outros estabelecimentos culturais, identificados como defensores das ideias de esquerda. Integrantes da CCC invadiram e espancaram atores e atrizes no teatro Ruth Escobar, em São Paulo. Ainda em 1967, sob a liderança de Carlos Marighella, as Ações Libertadoras Nacionais, ALN, havia assaltado bancos e carros pagadores, a fim de obter fundos para compra de armas para organizar ações de uma guerrilha. Em 1968, no mesmo dia em que a polícia prendia os estudantes em Ibiaúna, o ALN metralhava agentes da CIA, Charles, que colaboravam com os militares brasileiros na repressão à sociedade civil. Os órgãos de repressão, cada vez mais turbulentos, prendiam e torturavam supostos membros de grupos de esquerdas para identificar e capturar outros envolvidos. Em setembro de 1968, o deputado Márcio Moreira Alves pronuncia um discurso em que defendia o boicote às comemorações da Semana da Pátria aos militares. O teor do discurso foi considerado ofensivo pelas Forças Armadas e o governo exigiu do Congresso o direito de processar o deputado. Vamos processar ele, processar. Admitimos isso. Não dá. Tá errado isso. Moreira Alves fez um discurso ridículo
Legal, que discurso ridículo. Ele falou que ia colocar os militares na Semana da Pátria. O que vocês acham sobre isso? Eu sou contra. Eu, sinceramente, eu concordo plenamente com ele. Eu sou totalmente a favor. Já eu estou merecendo esse passe, eu vou ser contra também. Claro que você tem que ser contra. Ele não merece Claro isso. que não. Ele não merece isso. Ele não merece ser preso. No dia seguinte, 13 de dezembro, o governo decretou o Ato Institucional 5. Porque ele acabou de lançar o AI5. AI5, não 4, não 6. 5. Ato inconstitucional, certo? E aqui são as novas regras que ele está ditando. Ele vai poder caçar mandatos políticos qualquer um. Se ele não gostar de você, ele vai mandar você se embora. Foi de mim, né? Cala a boca aí que eu termino. Ele dissolveu o Congresso. Dissolveu, tá entendendo? Ele censurou, ele vai mandar censurar os meios de comunicação. Se falar alguma coisa que ele não gostar, não vai passar, tá entendendo? Não vai passar mesmo não. Sim. Ele vai poder demitir funcionário por qualquer professor que ele não gostar também, não está ensinando direito. Rua, viu? Tá fora. E ele também mandou prender cidadãos. Não importa. Se ele quiser, tá, manda prender. Agora você tá preso. Bora, prende esse filho. Não, quer meu filho? Com o AI-5, inicia-se a fase mais repressiva e violenta do regime militar. Meia-noite você não tem casa. Você não viu o dono de recolher. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Eu tô nem aí. Eu não tô nem aí. Pá, 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 pá. O que foi que ele fez? O que foi que ele fez? Ele conspirou contra o governo. Maldito meliante. Maldito meliante. Combadinha comunista. Pode ir embora. Bora. Bora. Vai pra sair. Não toque. Elétrico. Manda bem. Cala a boca! Vai! Vai, leva ela! Vai rápido! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Fica aí! Grupos de guerrilheiros e militantes de organizações de esquerdas investiram em ações mais ousadas. Uma dessas ações previa o sequestro de embaixadores para trocá-los pelos companheiros presos. A primeira grande ação terrorista foi o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Helmut. Em 1969, promovido pela ALN e pelo MR8, as ações obteve êxito, com a liberação de 15 presos políticos. Não for liberto para arrancar seus olhos, arrancar suas unhas. Tira a carta dos canalhas. Tá aqui a foto deles libertados, 15 dos nossos. Vamos, ele pediu para deixar ela no jogo. Deu sorte, bonitona. Leva. Vai. Eu esconder minha arma. O general Costa e Silva não completou seu mandato. Gravemente doente, foi substituído por uma junta militar, que em 1969 escolheu o general Emílio Garrastazu Médici para a presidência. Os militares vão voltar ao poder. E eu, general Emílio, vou ficar à frente disso. Médici, um representante da linha dura, reprimiu ferozmente a oposição. Porém, a economia do país cresceu. No período de 1968 a 1973, o Brasil atingiu taxas de crescimento econômicos superiores a 10% ao ano. Era a época do milagre brasileiro. Nesse período, apesar dos índices de crescimento, houve grande concentração de renda.
beneficiando a elite e a classe média, em detrimento da maioria da população. Enquanto a classe média comprava eletrodomésticos, carros, casa própria, milhões de brasileiros vivendo principalmente do campo concentravam-se em favelas que se formavam em grandes cidades. O governo usava figuras de linguagem para justificar essa política, dizia que primeiro era preciso fazer crescer o bolo para então reparti-lo. Entre as obras grandiosas na época, destacavam as rodovias transamazônicas, Ponte Rio-Niterói, usina hidrelétrica de Itaipu, entre outras. Contudo, o milagre acabou em inflação explosiva, recessão e desemprego quando as crises do petróleo provocam o aumento dos juros internacional e tornam impagáveis o crescimento de dívidas externas do brasileiro. Em 1965, o governo criou a Embratel. Nessa década, considerada as principais redes de televisão do país. Usando a recém-criado sistema de transmissão por satélite, a Copa do Mundo de Futebol de 1970 no México pode ter sido assistida ao vivo por milhões de brasileiros, enquanto imagens de TV exibiam o triunfo da seleção, tratando como se fosse uma vitória do governo. A ditadura militar prendia, torturava e assassinava opositores do regime. Notícias que não interessavam o governo eram simplesmente retiradas da página ou cortadas dos programas. Alguns jornais protestavam colocando poesias ou receitas de bolo no lugar das matérias censuradas. Agora vamos com a receita de bolo. Pegue 4 ovos, 1 litro de leite, massa de trigo e mexa. A música pop inglesa e estadunidense da época conquistava multidões de jovens em todo o mundo e no Brasil, ouvidos em disco e em programas radiofônicos, à vista no cinema e na TV. Bandas como os Beatles e Rolling Stones passavam a ser imitadas. O sol nas bancas de revista me enche de alegria. Vários artistas tropicalistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé introduziram inovações que mesclaram releituras de elementos nacionais com propostas da vanguarda internacional. Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem Em um período marcado pela repressão política, canções de protesto da participantes dos festivais de MPB também conquistavam a preferência da juventude. Muitas canções foram censuradas, como a Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores, de Geraldo Vandré. Em março de 1984, o general Ernesto Geisel assumiu a presidência da República. Democracia já votar. Governança, gradual é voltar com a democracia. Nesse nós, lutadores, perdeu o poder. A gente poderia criar uma lei. Mas pronto, proibindo os governadores de discutir livremente. Apenas falando seu nome e o número do partido. Apenas isso. E na televisão, apenas o retrato deles. Assim vai diminuir o poder e a população não vai saber quem passará de mim. Mas qual seria o nome dessa lei? Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Oi, mulher, tem um negócio pra te contar. Tu sabia que o Congresso tá fechado? Tá fechado. Parece que criaram um decreto aí. Parece que o nome é pacote de abril. Que é pacote de abril? Esse decreto, ele visa garantir
a maior área do Congresso e ainda só o poder sobre os governadores estaduais. Tu acha, mulher, um negócio desse? E ainda parece que ainda vai aumentar os anos de presidência do presidente. Maria. Pois é, isso é ele está fechado há mais de 4 anos. Vai fazer 14 dias, eu acho. Pois é, mulher, eu já vou ter que fazer o café. Afasta de mim Da esse Prefeitura, Vladimir Edvônio, foi encontrado morto no quartel do Civil da Graça em São Paulo. Segundo versões oficiais, Edvônio teria cometido suicídio por enforcamento. Suspeitava-se, porém, que ele foi assassinado após ter sido torturado. Hoje sabe-se de fato que Edvônio morreu em consequência das torturas sofridas na prisão. Na época, o crime gerou protesto em várias partes do mundo. No Brasil, impulsionou atos de repúdio da ditadura. que é uma maneira de ser escutado. Acusado de perder a voz comigo foi preso. Esse silêncio todo me atordoou. Atordoado, permaneço atento. Não, senhor, você não aceita. Eu não posso ser preso. Eu não posso ser preso. Não. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Ai, tá me espancando. Sai fora. Para gravando o clima do envolvimento da sociedade, aprovando mudança como nomeação general de Lemônio Monteiro para o comando de segundo exército, após o comando de Geisel. O grupo moderado tomou o rédeo do governo, aceitando soluções abertas políticas. Em 1978, o AI-5 foi revogado, suspendendo oficialmente as ações de políticas do Brasil. Figueiredo, continuarei com a democratização no Brasil e também criarei a lei da anistia, que soltará todas aquelas pessoas presas injustamente, inclusive Luiz Carlos Prestes, e também irei trazer aquelas pessoas que foram exiladas. Meu próprio veneno. Obrigado, cara. Eu gostaria de te ver aqui, ó. Terá fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Outra mudança pró-democrática foi a volta do pluripartidarismo em 1979. Com o fim do PDM e da Arena, vários partidos de oposição foram criados ou recriados. Entre outros partidos, foram criados o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o Partido Democrático Trabalhista e o Partido Democrático Brasileiro. A antiga Arena passou a chamar-se Partido Democrático Social. Diante dos indícios de que desta vez o governo promoveria a abertura política, vários atentados a bombas foram praticados à extrema-direita. Muitos desses atentados eram imputados à esquerda. Em abril de 1981, no entanto, uma tentativa fracassada de atentado no Centro de Convenções Rio Centro, no Rio de Janeiro, acabou revelando os verdadeiros conspiradores. Enquanto cerca de 20 mil pessoas assistiam um espetáculo musical em comemoração de um trabalhador, uma bomba explodiu dentro de um automóvel, matando um militar e ferindo outro. Ficou claro que se tratava de um atentado. O sindicalismo ressurgiu no Brasil no ABC, região altamente industrializada da Grande São Paulo. Os sindicatos da região ganharam força a partir de 1978, lutando pela recuperação dos perdas salariais provocadas pela inflação de 1973 e 1974. Milhares de operários aderiram ao movimento, gerando várias greves e um afronto direto com o regime militar. Houve intervenção em sindicatos e prisões de líderes. Em 1981, os líderes sindicais foram julgados com base na Lei de Segurança Nacional.
Ao mobilizar milhares de trabalhadores, as greves do ABC significaram um marco na luta contra a ditadura. De lideranças sindicais que não estavam atreladas aos tradicionais partidos de esquerda, representou um fato novo na política brasileira após 1964. A postura inovadora dessas lideranças levou ao surgimento de uma nova agremiação política, o Partido dos Trabalhadores, PT, em 1980. Lula! Lula! Lula, 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 Lula. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, you know, love